Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos mais uma Lexio Divina, tendo sempre como ponto de partida o Evangelho do domingo. E esse ano nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista São Lucas. E o texto de hoje nos fala sobre a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, versículos 11 a 32. E o texto diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para um país distante e ali dissipou sua herança vivendo dissolutamente. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um homem daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele então ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, esse texto do Evangelho de São Lucas, que é a parábola que Jesus conta, é considerado uma das mais belas parábolas de Jesus. Todo o seu conteúdo, todo o seu valor toca cada um de nós. Para muitos também é conhecida como parábola do Pai Misericordioso. Enfim, a parábola começa contando que é exatamente o filho mais jovem que pede a herança.
Naquele tempo, no tempo de Jesus, segundo as leis da época, quem pedia uma herança, sendo um filho mais jovem, ele ficava com 1/3 da herança, enquanto o filho mais velho, no caso de 2 filhos, ficava sempre com 2/3. Talvez porque o filho mais jovem tivesse ainda pouca maturidade para poder administrar os bens. E aqui nesse contexto é exatamente isso que vai acontecer. O filho mais jovem é que pede a herança. E também no contexto da época, se um filho pedisse a herança ao pai antes da sua morte, o filho também perdia o direito de ser filho. Quer dizer, ele passaria, por isso que ele foi também para um país distante, né? Quer dizer, longe do seu ambiente, da sua casa familiar. E a impressão que se tem é que ele estava bem consciente disso. E aqui também nós percebemos essa dialética aí dos 2 irmãos. Quer dizer, já na Sagrada Escritura a gente percebe como às vezes ocorrem algumas dificuldades entre o relacionamento de irmãos. Podemos lembrar de Caim e Abel, José e seus irmãos, Esaú e Jacó. E aí, hoje também, né, até nos tempos atuais, quantos irmãos têm dificuldade de se relacionar. É o que a gente percebe um pouco no contexto dessa parábola. O dado interessante aqui também é que logo que ele sai, vai para um país distante e diz que lá ele vivia então dissolutamente. Essa é uma palavra que também chama a nossa atenção. Viver dissolutamente quer dizer quando ele perde a sua essência, aqueles valores que ele recebeu da sua família, do seu pai. Então ele vive de uma maneira bem liberal, vamos dizer assim. E como de fato ele não tem maturidade, ele não guarda alguma coisa ali da sua herança, não sabe aplicar, então de maneira que ele gasta tudo. E aqui a gente percebe que logo em seguida começa uma grande crise e ele não tem outra saída a não ser vender a sua própria força de trabalho. Mas num período de crise também não é fácil conseguir emprego. Ele consegue com dificuldade no campo, cuidando de porcos. Olha, para uma família judaica, conforme vemos o contexto da parábola, porque depois ele vai dizer, né, pequei contra o céu e contra ti, isso já nos permite identificar a sua religiosidade, pelo menos a sua formação. E ele então vai cuidar de porcos. Na cultura judaica, o cuidar de porcos era algo abominável. Não se podia fazer crescer aquilo que é abominável. E assim ele comete um pecado grave aqui, dentro do contexto da lei judaica. Mas chega um determinado momento que ele cai em si, quer dizer, ele volta para si mesmo e ele percebe que ele errou. Então ele não é capaz, né, de agredir ao outro, ele reconhece que o erro foi dele mesmo, né? Então, nesse sentido, ele volta a si mesmo e pensa, quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Então, o que motiva esse jovem a voltar para a sua casa é exatamente a fome. E ele, então, está prestes a morrer se fique ali. Morrer de fome, né? Estou aqui morrendo de fome, ele mesmo vai dizer. Ele prepara então aqui um texto e volta para a casa do seu pai. Mas antes, o texto em grego, o texto original foi escrito em grego, tem uma palavra interessante que diz anastás, quer dizer, é o levantar. Então ele levanta e vai ter com o pai. Mas essa palavra indica também que ele levanta da morte para a vida, como se fosse a ressurreição, né? E essa palavra aparece exatamente no momento em que Cristo levanta do túmulo. E então ele começa uma nova vida, né? Então
é um novo nascimento, como de fato para ele. Por isso que posteriormente o pai também vai dizer, ele estava morto e voltou à vida. E ele vai então em direção ao pai. Mas chegando, o pai logo já é capaz de enxergá-lo, vai ao encontro dele. E ali o que o pai faz? Né? O cobre de beijos. Então, nesse sentido, nós já percebemos que o pai o perdoa logo no primeiro momento. Ele não só o abraça, não só o cobre de beijos, mas dá a impressão que o pai também não permite o filho de dizer muitas coisas. Ele apenas diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele até pensou em dizer, trata-me como um dos seus empregados, ele elaborou um texto para isso, mas o pai o interrompe e pede para trazer a melhor túnica, o anel, sandália. Quando o pai o cobre de beijos, o pai já não observa a lei, porque a lei da época indicaria o seguinte, que uma pessoa impura viveu dissolutamente, cuidou de poucos, tinha que passar antes pelo processo de purificação e não podia ser tocada, como acontece com aquela mulher pecadora na casa de Simão, né? Jesus deixa-se tocar por aquela mulher que lava os pés com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. E Simão pensa, se essa mulher, né, se Jesus soubesse quem é essa mulher, né, que está tocando, né, ele não é um profeta, é a visão de Simão. Mas aqui o pai não só não observa a lei, mas manda trazer para ele a túnica, que é uma veste da dignidade de uma pessoa. Então, quer dizer, com isso ele está sendo recuperado como filho. O anel indica o poder, né? Assim como os reis usam o anel, o bispo, né? Sinal do seu poder, que era um costume da família real, né? Então, quer dizer, aqui ele é restituído também no seu poder. E o fato de mandar trazer sandália para os pés indica que o pai devolve a ele a mesma liberdade que ele tinha antes. E assim começa a festa, a alegria por uma conversão, pelo retorno. É o vitelo gordo, que é ali sacrificado para ser sinal da comemoração da festa. Mas o lado negativo também aqui desta parábola está na reação do filho mais velho, que é diametralmente oposta do pai, né? Totalmente oposta. Quando o pai enche aí de misericórdia, de compaixão, né? Que acolhe o filho, na verdade movido por compaixão, essa palavra em grego também, splinknizomai, quer dizer as entranhas internas, quer dizer, naquele momento em que o filho chega, o pai move interiormente, quer dizer, é um sinal até da mulher que está para dar à luz, as entranhas internas, maternas. Então, nesse momento, é como se o menino realmente tivesse nascido de novo, o jovem tivesse nascido de novo. Mas a reação do filho mais velho vai ser oposta do pai. Ele sente muita raiva, não quer entrar, não quer participar da festa. Então, e o pai vem até ele também para suplicar-lhe. É importante participarmos da festa, é importante nos alegrarmos com aquele que se converte, com aquele que retorna o caminho, né? E todos nós possamos também um dia fazer esse caminho de volta, mesmo que a gente peque muito, mesmo que a gente passe por tantos caminhos errados,
O importante é que nós possamos voltar para a casa do Pai, que todos nós possamos também um dia experimentar esse abraço a nos acolher, esse beijo de boas-vindas de novo. Que Deus também possa, nesse sentido, ter misericórdia de nós e fazer cada um cair em si, né? Voltar a si mesmo, para também voltar à casa do Pai. Concluamos com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.